Esse início de trabalho eu tenho sempre assim uma fala que eu dedico à minha equipe, e a fala está sempre em torno do agradecimento. Eu me senti feliz junto com essa equipe, trabalhando, a boa vontade da equipe e o esforço. Tem que ter a boa vontade, mas tem que ter um esforço mesmo, porque um trabalho só é realizado com esforço, com atenção, dedicação de tempo físico mesmo para execução, mesmo a pessoa não estando naquele momento fazendo o trabalho, mas ela está pensando numa maneira que aquele trabalho fica melhor. E é um trabalho assim que não tem um fim, que não tem um tempo. A equipe tem essa importância. O elemento da equipe cresce, a equipe vai caminhando, vai desenvolvendo e o elemento também vai tendo uma coisa boa dentro dele. Não tem como a nostalgia chegar na vida daquela pessoa, porque ele está sempre trabalhando. A gente sabe assim que a nostalgia é sempre de uma coisa que aconteceu, de uma saudade, e quando a pessoa está trabalhando na equipe, ela está sempre vendo depois, um instante depois. Então ela está sempre caminhando, ela está sempre indo para frente. Na equipe tem essa importância. Todos que trabalham na equipe são beneficiados, porque eles estão sempre com uma condição interna para solução, sempre solucionando. Então, sou grato assim a essa equipe e sou grato também porque estou pertencendo a essa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espiritismo. E o Espiritismo existe, tem essa coisa importante mesmo, porque quando a pessoa nega, ela tem que ler melhor as pesquisas. Está sempre pesquisando com um material que não está de acordo com aquele trabalho que está sendo feito. Quando uma pessoa quer pesquisar a Terra, ela usa o material que tem a densidade da Terra. E quando a pessoa quer pesquisar a água, ela usa um instrumento de acordo com aquela água. Se ela vai trabalhar com uma ferramenta que é utilizada na Terra, para trabalhar na água, aquela ferramenta não apresenta a utilidade e ela pode falar que a água não existe. E se ela vai andar sobre a água, ela confirma que a água existe e a água se encontra ali. O trabalho com a água, com a ferramenta que se trabalha na Terra, não tem uma correspondência. Os pesquisadores, eles utilizam a ferramenta que eles têm, não a ferramenta de acordo com aquela matéria que eles estão querendo pesquisar, de acordo com aquele plano. Quando se faz uma referência de um determinado plano, a pessoa tem que estar com o material de acordo com aquele plano. Para examinar a água, hoje tem instrumentos que confirmam que numa pequena quantidade de água tem muitos pequenos bichinhos coloridos e cada um esforçando para ficar no seu espaço. O ser humano tem que fazer esse trabalho. Quando ele quer falar de alguma coisa, ou a favor ou contra, ele tem que ter esse conhecimento do material que ele está querendo usar para fazer aquela pesquisa daquela matéria. E tem muitas coisas interessantes também, porque no Espiritismo, às vezes os adeptos têm o costume de fazer consultas, mas ele não pode esquecer que aquele que vai dar a consulta está num outro plano, num outro nível, e a visão daquele que se encontra naquele nível é muito diferente, porque as necessidades que ele tem é muito diferente da necessidade que a pessoa se encontra ainda com o corpo físico. Os valores, as referências é muito diferente
diferente para cada elemento. E a pessoa tem que ver que aquele que está dando a consulta, a diferença é que ele já não se encontra mais com o corpo de matéria grosseira. E aquele que está querendo a consulta tem a mesma condição do outro e ainda tem uma qualidade a mais, que é se encontrar no plano que ele está querendo fazer a referência. E esse plano é o de matéria grosseira. E quando uma pessoa faz muitas pesquisas, muitas empreitas e procura sempre uma orientação do chamado daquele que se encontra no além, essa pessoa vai tolhendo as qualidades que ela tem. Com o tolhimento, a pessoa vai ficando menos qualificada. Toda hora que ela quer fazer uma determinada ação, ou ir ou vir, ou posicionar com os familiares, ela vai e faz uma consulta. E a qualidade interior dela, que o Criador deu, ela não usa. E a gente sabe assim, que quando uma pessoa não usa as qualidades, ela vai ficando limitada. Isso ela pode perceber através dos anos. Ela vai ficando sem o ímpeto, sem o ânimo, sem a coragem. Para a pessoa sempre ter a coragem, independente de como ela decide, ela tem que decidir. E as consultas têm essa condição de diminuir a qualidade interior da pessoa passar a ficar menos qualificada. Espiritismo. E quando um adversário quer falar ou contestar, ele precisa sempre de lembrar que ele tem que falar com o plano que ele se encontra. Se ele vai fazer um trabalho com ele, dentro dele também tem a condição do além. Apresenta esta condição porque ele se encontra na matéria grosseira. Todo ser humano que se encontra na matéria grosseira tem dentro dele também a condição daquele que se encontra na matéria fina. A diferença é que um já viveu o tempo dele na Terra e ele agora se encontra no plano, tem que fazer o trabalho de continuar a sua caminhada em retorno à pátria espiritual. O Espiritismo tem essa coisa, que se a pessoa descuida, ela vai ficar menos qualificada, porque ela vai passar a ter sempre uma pessoa para fazer a consulta e ela vai tolhendo as qualidades que ela tem de desenvolver. Quando uma pessoa se encontra na matéria grosseira, ela tem a possibilidade, normalmente, de estar mais fortalecida do que aquele que já venceu o tempo dele na matéria grosseira. Ela tem uma proteção natural que o Criador dá a ela, e as qualidades interiores ela tem que desenvolver, e se ela fizer esse trabalho, entra naquela condição que a intuição da pessoa passa a ser mais forte. Com o desenvolvimento interno da pessoa não tem uma diferença do aquém e do além, pois a pessoa vai se qualificando, e uma qualificação da pessoa está no desenvolvimento dela através dos ensinos e a maneira que ela tem para viver de acordo com os ensinos. Espiritismo, ele existe porque é um passo seguinte que a pessoa dá assim que ela larga o corpo de matéria grosseira. Cada um tem que fazer esse trabalho com ele mesmo, de ir vendo que ele não precisa de ter um consultor. Ele pode desenvolver esta qualidade, e a maneira que ele faz para desenvolver esta qualidade é vivendo de acordo com os ensinos. Espiritismo existe
E quando a pessoa passa a frequentar ou dedicar um tempo para essas pesquisas, ela está ficando prejudicada pelo sim ou pelo não. Quando ela largar o corpo de matéria grosseira, ela vai para essa região que atua-se com o corpo de matéria fina. O espírito humano, quando ele está na matéria grosseira, ele tem dentro dele a matéria fina. E ele não precisa de fazer consultas ou frequentar lugares. Ele pode desenvolver dentro dele esta condição. E é um processo assim que a pessoa primeiro tem que estar de acordo com os ensinos para ela ir caminhando na proporção, na responsabilidade que ela tem na matéria grosseira e caminhando na vida interior dela. E essa condição a gente conhece assim de uma ou de outra pessoa que tem. E qualquer pessoa tem esta possibilidade de ter esse desenvolvimento. Quando a pessoa fala que ela tem um amor, que ela tem uma saudade, e a maneira de ver esse amor, de ver essa saudade, não existe. Mas para aquela pessoa, aquilo é verdadeiro e aquilo passa a atuar mesmo na vida da pessoa. A saudade é uma coisa muito forte, mas somente para aquela pessoa que está sentindo. O mundo de matéria fina, ele é verdadeiro, que é o caso da saudade, que é o caso da alegria. Não tem como a pessoa tocar na saudade, tocar na alegria. E esse plano da matéria fina, ele é verdadeiro. Através dos anos, a pessoa vai vendo melhor a sua vida interior. E esta condição, cada um pode fazer esse trabalho de ir desenvolvendo. E essa maneira, para ter o resguardo desse trabalho que a pessoa está querendo, ela tem que ir fazendo o esforço de conhecer os ensinos e viver de acordo. Quando ela não conhece os ensinos, ela tende a dar saltos. Com os ensinos, a pessoa entra com aquela condição boa de ficar com os pés aonde ela se encontra. Como ela se encontra na matéria grosseira, ela tem que fixar os pés na matéria grosseira para ela saber que é uma fase da vida dela. Quando entra numa outra fase da vida, que é o caso daquele avô, do irmão daquele avô, daquela avó, que ficou bem velhinho, e o relato que ela dá é sempre das pessoas que ela conhece, que ela conheceu e que agora vem fazer visitas a ela. Então aquela pessoa, com o jeito bom dela, ela tem essa companhia daqueles que já se encontram na matéria fina, no além, e que agora vem colaborar com ela para ela ir fazendo essa transição. A vida interior de uma pessoa, o costume bom, o entender direito os ensinos, tem essa importância. E a pessoa vai fazendo um trabalho com ela mesma de melhorando o seu corpo físico. A melhora do corpo físico é bem interessante assim. Um animal criado na casa da gente, bem próximo da gente, aquele animal recebe influência do dono daquela casa. Come muitas vezes durante o dia e muitos passam a ter disfunções que na família tem a disfunção, diminuição de visão, comer em excesso, dificuldade de movimentar mesmo as pernas, entra num processo de enrijecimento. O animal tende a receber as influências da família, que ele mora ali bem próximo, mas quando a pessoa está fazendo um trabalho para o desenvolvimento na vida interior dela, ela vai fazendo diferente. Em vez dela influir na vida dos
dos outros, ela vai tirando as influências que ela tem com as outras pessoas. Porque nós temos assim, durante a formação do nosso filho, tendemos a influir para que ele tenha costume bom, para que ele tenha, às vezes a gente insiste para ele ter a mesma profissão que a gente, ou a gente acha que determinada profissão vai fazer bem para aquele filho. Durante um tempo a gente vai influindo na vida do filho. Quando a pessoa vai fazendo esse trabalho de conhecendo dentro dela a matéria fina, que ela vai vendo que a matéria fina, que o além é verdadeiro, porque ela tem a saudade e ela não tem como tocar naquela saudade. Ela tem um desejo e ela não tem como tocar naquele desejo. Isso é uma condição da matéria fina, uma condição do além. Quando a pessoa vai fazendo o trabalho de conhecer os ensinos, de conhecer ela mesma, as tendências que ela tem, as influências que ela teve na vida dos familiares, as opiniões, o jeito, o posicionamento. Depois, quando a gente vê aquele avô naquela condição já de muitas décadas, ele vai fazendo um trabalho inverso, de diminuir a influência dele na vida daqueles, normalmente seus descendentes. Então ele vai entrando numa condição boa de ir respeitando. Ele vai ouvindo os pareceres dos familiares e com esse ouvir ele vai falando de uma maneira que esses familiares vão tendo a condição boa de ir respeitando, não aborrecê-lo com os assuntos da responsabilidade que é deles. O Espiritismo faz diferente, está sempre querendo influir na vida de cada um, e cada um que recebe a influência fica menos qualificado, porque ele tinha que estar assim com um instinto mais apurado. Quando a gente vê animais que são criados longe da moradia, aqueles animais, naquele espaço que eles têm, eles vão arrumando a sua maneira de sobreviver e eles vão criando grupos. Aquela pessoa que está observando vai confirmando assim, que sempre fica 2, 3, 2, 3, que dificilmente eles se misturam. É uma coisa natural que cada espírito humano tem também, de ter a sua própria personalidade e de ter as suas tendências. Assim como a gente observa os animais, o espírito humano tem essa tendência. E quando ele passa a fazer consultas, a sempre perguntar para outro que já não se encontra na matéria grosseira, que se encontra no além, o que ele precisa de fazer, qual é o posicionamento, ele vai ficando limitado, menos qualificado. Ele vai ficando naquela condição como o cachorro, por exemplo, ou um outro animal que vive dentro da casa da pessoa. Vai recebendo as influências e aquele animal vai ficando menos qualificado. Um animal na casa de uma pessoa que tem um canto que não atrapalha outras pessoas. E normalmente na casa da pessoa, aquele animal fica muitas vezes no caminho, no sofá. Então aquele animal passa a atrapalhar, ele perdeu o senso de referência da própria segurança física dele, porque se ele fica próximo a uma porta, ele está sujeito a machucar, porque a pessoa que está chegando não está sabendo o que está atrás daquela porta. Então aquele animal vai ficando menos qualificado. Nós também somos assim. Se passamos a fazer perguntas, se passamos a ter sempre uma consulta a ser feita, nós vamos diminuindo a nossa qualidade e nós vamos tolhendo essas qualidades, e que na sequência, no caminho do paraíso, vai faltar degraus
Então nós teremos que voltar para preencher os degraus, que nós teríamos que desenvolver essas qualidades de estar sempre com o sentido atuante, com a percepção, usando bem o olfato, usando bem o senso de orientação. Então, as consultas têm esta consequência e a pessoa tem a possibilidade de ter o desenvolvimento dessas qualidades. E o desenvolvimento é a pessoa que tem que fazer. O conhecer os ensinos é um dever do espírito humano. Conhecendo os ensinos e vivendo de acordo, ele começa a ver a sua saudade, ele começa a ver os seus anseios e ele então vai vendo também o caminho que ele precisa de caminhar para ir resolvendo essas tendências, esses anseios, essas saudades, e ele vai caminhando e ele vai adquirindo a qualidade interior que chega na velhice, com muitas décadas, com aquela condição boa de ter preenchido direito todos os degraus e agora ele se encontra numa condição de diminuir a influência dele na vida dos seus descendentes e fazendo um trabalho também de não receber influência dos seus descendentes, porque as influências sempre são pegajosas. Quando um pai determina alguma coisa para o filho, aquele pai fica ligado com aquela determinação. Quando um chefe de um setor de trabalho dá um comando para o funcionário, ele também fica ligado com aquele funcionário. Os laços afetivos são vínculos que não traz um desenvolvimento interior nem para aquele que recebeu o laço afetivo, nem para aquele que fez o laço afetivo. E fica uma coisa que prejudica um e prejudica o outro, porque os laços afetivos, eles são bons, mas eles atrapalham. Cada espírito humano é um na criação. Não tem assim dois espíritos humanos que tenham as mesmas tendências. E isso a gente pode observar. No caso daquele avô, ele teve a influência na vida dos filhos, na vida dos netos. Ele já fala, não, a responsabilidade da formação do neto é do pai. Ele já com um pouco de saber, ele vai diminuindo a influência dele, porque ele sabe assim que uma influência vai trazer um vínculo, vai trazer um fio que vai ligar. E o jeito de trazer um fio precisa de ter muito cuidado, porque dificilmente a pessoa tem um conceito correto na formação de um filho. Porque se nós tivéssemos um conceito correto, nós teríamos muito cuidado em trazer um filho. Primeiro a pessoa tem que conhecer os ensinos. Quando a pessoa tem vontade de trazer um filho, normalmente ela vem trazer um filho para encher um buraco que ela tem. E esse buraco não se enche com outro espírito humano, é preenchido com a própria pessoa, dedicando o tempo que ela tem para conhecer o caminho de volta para a pátria espiritual. Espiritismo é uma coisa que existe. Também eu não sou a favor e não sou contra, mas eu venho observando assim, que quando a pessoa dedica muito tempo para consultas, ela é que fica prejudicada. A qualidade que ela tem para ela crescer na vida, ela ficou agora à mercê de orientação, e essa orientação sempre é de um espírito que não tem mais o corpo de matéria grosseira, e a visão dele é muito diferente, que é muito diferente mesmo, porque ele já tem outra frequência. E quando um espírito humano tem vontade de ter essas qualidades, ele tem que fazer o trabalho dentro dele de conhecer os ensinos e de ir vendo primeiro como ele é dentro,
como é que ele tem as tendências. O além se encontra dentro da pessoa. Não tem uma distância para falar que a pessoa se encontra no além. O além é uma condição interna que existe dentro da pessoa e a pessoa tem que fazer esse trabalho para ela caminhar com as suas próprias pernas, porque no caso da formação de um filho fica fácil de observar. Dá até uma época a formação para aquele filho. Uma época seguinte é aquele filho que tem que fazer o esforço de manter aquilo que ele já recebeu. O Criador dá esta condição para todos. Quando a gente observa os animais, a gente vê que eles conseguem fazer esse trabalho de trazer um filhote e, na sequência, ele possibilita aquele filhote a viver por conta própria. O espírito humano tem que fazer esta condição de desenvolver uma condição interna para ele mesmo não aumentar os vínculos. Porque no caso de uma empresa, quando aquele responsável daquele setor dá uma determinação para aquelas pessoas que trabalham naquele setor, ele tem a condição, ele conhece todos os itens daquela seção. Então, uma orientação daquela pessoa que trabalha naquele setor daquela empresa tem uma coerência, porque ele conhece o potencial de cada funcionário que ele tem. Então, ele vai dar as responsabilidades na proporção de cada elemento. Na matéria fina, aquele que dá o conselho, falta a base principal. Ele não se encontra na condição com o corpo de matéria grosseira. A condição dele já se encontra defasado. E para ele manifestar, ele tem que manifestar com auxílio de um espírito humano que se encontra com o corpo físico na Terra. Então já se encontra defasado. Uma informação que ele transmite ou um ensino que ele está querendo trazer. A norma temporal dele, o ângulo de visão daquele que está trazendo a mensagem já é muito diferente daqueles que se encontram na matéria grosseira. Esse trabalho é um trabalho que cada um tem que fazer. Ele mesmo ir vendo que ele pode desenvolver as qualidades, se desenvolve direito as qualidades, faz como aquele criador que usa direito os seus animais. Usando direito aqueles animais, o próprio animal cuida dele, porque não vai ficar em lugar que está sujeito outra pessoa machucá-lo. Ele sempre vai estar atento. Nós, na matéria grosseira, precisamos de fazer esse trabalho, desenvolver dentro de nós as qualidades que nós temos. O aquém existe, o além existe. E o espírito humano que se encontra na matéria grosseira tem dentro dele o além. E ele vai atuar com o além à medida que ele dedica um tempo para essa realização. Porque o além é a pessoa que se encontra na matéria grosseira e o além se encontra dentro dela. Aquele que se encontra somente no além, ele não tem mais o corpo de matéria grosseira. Uma informação, uma referência, ele vai dar com o ângulo de visão dele. E aquele que recebe a informação que ele está querendo transmitir é uma informação relativa e a pessoa tem que fazer muito esforço de conhecer os ensinos, de ir observando que quando uma pessoa é evoluída, ela não dá pareceres sobre a vida da outra pessoa. Ela tem a responsabilidade, aquela pessoa que vai receber uma orientação, que vai receber uma maneira de executar uma função, se ela não tem a mesma qualidade ou uma qualidade superior como o chefe daquele setor, daquela empresa,
ela vai dar de uma maneira diferente. Falta o básico, falta o corpo de matéria grosseira. E o Criador deu a cada um aquilo que ele precisa. É a própria pessoa que tem que fazer o trabalho dentro dela de conhecer direito aquilo que ela tem no momento, e se ela quiser ter mais coisa, ela primeiro tem que aprender a usar o que ela já tem.